Titulares do ritmo. Outra forma de enxergar a vida. Escondida atrás daqueles montes, entre vales verdejantes, segue a vida calmamente, na cidade tão distante. Mas um dia os sinos repicaram e a cidade se alegrou, e em coro todos cantaram, glória àquele que chegou. O ano de 1945 foi bem representativo no século passado. Foi nele que nasceram grandes nomes da história nacional da música, como uma das maiores intérpretes que a MPB possui, Elis Regina Carvalho da Costa, no dia 17 de março em Porto Alegre. Além do cantor e compositor Ivan Lins, em 16 de junho, no Rio de Janeiro, e Raul Seixas, cantor e compositor baiano, alguns dias depois. Em um ano tão fértil para a futura safra de cantores e compositores brasileiros, nada mais justo que o Brasil ganhar também o nascimento do sexteto que teria até a admiração de Villa-Lobos, os Titulares do Ritmo, fundado em 3 de setembro de 1945. Ficavam todos no recreio, cada um cantando o que queria e como sabia, até que um dia Chico começou a observar e foi testando um a um. Ele pediu para cantarmos uma música juntos e eu disse que tudo bem. Já não me lembro qual era, mas ao final o Chico falou: "Muito bom, já temos 2 no conjunto, eu e você." E assim foi com cada um de nós. Chico não queria apenas bons cantores, queria músicos completos. Assim, perguntou se todos topavam fazer aulas de arranjo. E disse mais, sugeriu que passassem vários dias sem ensaiar para que o restante da turma não pedisse para entrar no grupo. Adeus, Guacira, adeus. A formação clássica do sexteto se deu em Belo Horizonte e foi a seguinte. Os irmãos Chico e Geraldo faziam a sexta e primeira vozes, respectivamente. Chico era a voz mais grave e responsável pelos solos vocais. Geraldo e Brito eram as vozes agudas, conhecidas como maricas. As outras vozes eram complementadas por Domingos, Soter e Costa, que começou a carreira com o apelido de Baiano. Ambos cantavam as notas medianas. O grupo fez sua estreia na Rádio Inconfidência, em Belo Horizonte, no programa de calouros Escola de Rádio, do radialista Elias Salomé, que é carinhosamente apelidado de Padrinho, por ter sido o primeiro a acreditar e investir no talento dos rapazes. O teste era em circuito fechado. Só Elias Salomé e o diretor da rádio, Fernando Coelho, que também era professor do Conservatório Mineiro de Música, ouviam os candidatos. Em princípio, os garotos iriam cantar apenas uma música, mas os jurados gostaram e pediram bis. Quando terminaram a apresentação, ficaram aflitos esperando o resultado. Havia muitos concorrentes e o júri apenas dizia se o candidato tinha sido aprovado ou não. Ficaram surpresos quando eles disseram que aquele não era um número para a escola de rádio e sim para figurar na programação nobre da emissora. Escondida atrás daqueles montes, entre vales verdejantes, segue a vida calmamente, na cidade tão distante. E de novo os sinos repicaram e o hino entoaram, e a cidade se alegrou por aquele que casou. Começaram a ensaiar sério e em dobro para compensar a falta de recursos e de instrumentos. Tinham agora o primeiro salário, a quantia razoável de 600 cruzeiros mensais. Experimentavam a primeira vitória. Com a chegada do sucesso, foi inevitável receberem convites para trabalhar em outras rádios e acabaram trocando a Inconfidência pela Guarani, em maio de 1946. A nova emissora serviu como trampolim para solidificar o sucesso que faziam em Belo Horizonte e levá-los para outros estados do Brasil. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Ou é ruim da cabeça ou doente do pé, ou é ruim da cabeça ou doente do pé.
Em seu repertório abusavam de clássicos populares, sempre com arranjos de Chico. Embora não tenham sido os pioneiros em utilizar a harmonia polifônica, eram mestres e referências tanto no jogo da homofonia quanto da polifonia. Chegando a São Paulo, em 1948, trataram de fazer teste na Rádio Gazeta, onde o avaliador era o maestro Eduardo de Guarnieri, que aprovou o grupo. O teste na Rádio Gazeta estava marcado. Precisavam somente fazer o que mais sabiam, cantar bem. A dificuldade que foi facilmente superada é que a Gazeta não tocava música popular. Lá as músicas ou eram clássicas ou folclóricas. Para Chico, saber disso foi um alívio, pois ele tinha um enorme repertório folclórico e não cansava de repetir. Tô feito, conheço 1000 músicas folclóricas, só teriam que ensaiar. Depois o Chico começou até a inventar folclore e ninguém iria saber, né? Ele criava músicas, ou pegava umas com um título meio folclórico, mas que não eram. Aí vem o João Barandão, batuca no violão, casaca, monta na mão, ia tal, ia tal, ia tal, ia tal. Trai, trai, olherei, era a moda do meu pai, ó pastor, labrador, enganador, rinini, rinhonhon, Em 1949 foram convidados para trabalhar na Rádio Bandeirantes, estreando em 3 de fevereiro. Na verdade, o convite foi bem polêmico e gerou certo desconforto entre os titulares e a Rádio Gazeta. Um grande amigo do conjunto, o primeiro parceiro de Boemia em São Paulo, leu um anúncio no jornal que dizia que a Bandeirantes tinha aberto um teste para conjunto vocal. Ô Jairo, nós somos profissionais, pô, fazer teste, o grupo questionou. Ah, vamos lá ver como é essa coisa, argumentou Chico. Ele resolveu que iriam falar com o diretor artístico da rádio, na época o grande maestro Benjamin Silva Araújo, que logo perguntou: Pois não, o que vocês desejam? Nós somos os titulares do ritmo da Rádio Gazeta, disse Chico se apresentando. O quê? Os titulares do ritmo da Rádio Gazeta? Gritou o maestro ao mesmo tempo em que determinava a todos. Está suspenso o teste. Foi deflagrada uma verdadeira disputa entre a Bandeirantes e a Gazeta. Uma cobriu o lance da outra, até que, cansado de tudo isso, Ferreira Jorge, diretor da Gazeta, disse calmamente ao grupo: Chega, isso aqui não é leilão. Sigam o seu caminho. De voar, sou menino, passarinho com vontade de voar. Sou menino, passarinho com vontade de voar. No calor do seu carinho, sou menino, passarinho com vontade de voar. Sou menino, passarinho com vontade de voar. A carreira do grupo deslanchou. Em 1950, no auge do sucesso em São Paulo, assinam um contrato com a Odeon e gravam o primeiro disco, que tinha o bolero Llanto de Luna, de J. Gutierrez e Roberto Corte Real, de um lado, e do outro um samba de Francisco Nepomuceno, o Chico, Nega Distinta tá ali. No mesmo ano gravam a marcha Chiquita, composta por Chico e Baiano, e o samba Não Põe a Mão, que foi o primeiro grande sucesso do grupo. 2 anos depois, assinam com a RCA Victor e gravam no Rio de Janeiro a música Dor de Cotovelo, composta por Chico e responsável por consagrá-lo um dos pioneiros no estilo samba cadenciado, que anos mais tarde se chamaria Bossa Nova. Além da genialidade e virtuosismo vocal, os titulares do ritmo eram capazes de elaborar complexos arranjos em apenas um dia. As gravadoras viam nosso talento e queriam nos impor um determinado tipo de música. Queriam que a gente imitasse o trio Los Panchos, por exemplo. Nós não gostamos porque percebemos que o interesse era puramente comercial. Também não queríamos conseguir o nosso sustento imitando outros grupos. A solução foi pegar todas as cópias dos contratos e rasgá-las. Assim que destruíram os contratos, ficaram queimados no cenário musical e, com isso, tiveram que parar durante 1 ano. A gravadora Copacabana, na época dirigida por Hervé Cordovil, considerava um desperdício um conjunto daquela qualidade ficar sem gravar e fez um convite. Mesmo sem trabalho, os 6 amigos ponderaram e demoraram a decidir. Já estavam habituados a trabalhar com gravadoras de nível internacional e a Copacabana era menor. Na opinião deles, era um retrocesso, mas o jeito foi aceitar. O primeiro LP do grupo, Concerto de Música Popular, foi gravado lá. Porém, tudo começou de forma conturbada.
De início, o disco foi recusado pelos diretores, que alegavam que o trabalho era artisticamente 10 e comercialmente 0. Enquanto Lina Pesce, esposa de um dos irmãos Vitali, ouvia a faixa Vela Branca, de sua própria autoria, chamou seu cunhado, Emílio Vitali, dono da gravadora, e disse que ele iria lançar aquele LP de qualquer jeito. Por ironia, esse disco é o responsável por todos os grandes prêmios que o grupo recebeu na época, além de serem classificados pela revista americana Billboard como um dos 10 melhores conjuntos vocais do mundo. João Gilberto, um dos ícones da bossa nova, diria numa certa ocasião: feche os olhos e tente chegar até eles, até a sonoridade suprema que criaram. Essa dimensão extra que quem não enxerga tem por ouvir mais. Sim, é uma orquestra de cordas vocais a capela. Vela branca, que vai estar longe no mar. Quem me dera a vela branca, que me quisesses levar. Como publicitários, foram responsáveis pelas gravações de jingles que o Brasil jamais irá esquecer. Além disso, eram chamados frequentemente para fazer o backing vocal em gravações de artistas de maior expressão no cenário musical, como Celi Campelo, Rolando Boldrin, Inesita Barroso, Toquinho, Adoniran Barbosa e tantos outros. A gravação de comerciais foi o grande ganha-pão do conjunto. Começaram em 1946, antes de se mudarem para São Paulo, e em 1948, já na capital paulista, foram descobertos pelos empresários e não pararam mais. Por conta da facilidade em decorarem músicas e gravarem infinitas cópias sem errarem, acabaram sendo muito requisitados por empresas que gostariam de ter seus produtos vendidos por suas vozes. Após inúmeras gravações de jingles, resolveram criar a Pauta, sua própria empresa de publicidade. Ali passavam horas do dia criando jingles e reproduzindo quantas cópias o cliente precisasse. Como naquele tempo não havia um aparelho capaz de reproduzir uma matriz, se a encomenda fosse de 10 discos, teriam que gravar os 10. Se a encomenda fosse de 100, gravariam 100 vezes a mesma coisa. O fator não errar nunca é um dos grandes motivos para que eles fossem simplesmente os mais procurados pelo mercado publicitário. O primeiro jingle que gravaram em Belo Horizonte foi para o Azeite Maria. Fizeram 100 cópias da letra Vem Maria, sai da lata, que o povo te arrebata. Vem Maria, sai da lata, que o povo te arrebata, sai da lata. Mas para os integrantes do conjunto, o jingle que fez mais sucesso entre os brasileiros dizia: Dezembro vem o Natal, os presentes mais bonitos, as lembranças mais humanas, para seus entes queridos todos vão comprar nas casas pernambucanas. Em todos os lares a paz seja total e mais os nossos votos de um Feliz Natal. Geraldo explica então que o Brasil no final dos anos 50 estava sendo inundado pela música estrangeira. E num certo dia o maestro Simonetti sugeriu que fizessem uma brincadeira. Se juntaram no estúdio da RGE, onde gravavam jingles com as irmãs Gradiloni e gravaram uma canção em inglês, Love Me Forever. Fizeram um disco e colocaram o nome de The Plains. Entretanto, não podiam divulgar o nome verdadeiro, pois eles eram artistas da Copacabana. Para se ter a dimensão desse sucesso, Vicente Leporassi, figura emblemática do rádio e comentarista da Record em São Paulo, tinha um programa jornalístico que era o líder absoluto de audiência. Leporassi era um nacionalista, abominava músicas estrangeiras, mas tocava de vez em quando a música dos The Plains ao final de seu noticiário. O que era inusitado, pois o programa nada tinha a ver com música. Os inúmeros troféus, medalhas e outros prêmios que o grupo recebeu ao longo de sua carreira estão espalhados pelas casas de seus integrantes. Foram 23 tipos diferentes de premiações e algumas delas o sexteto ganhou mais de uma edição, como por exemplo os 8 troféus Roquete Pinto. O troféu Roquete Pinto é um prêmio extinto, mas é o mais representativo na história do rádio e da televisão brasileira. Foi idealizado pelo locutor, apresentador e produtor de TV Blota Júnior no ano de 1950, apenas para os profissionais do rádio. Mas em 1952, os profissionais da televisão também começaram a ser homenageados. O prêmio recebe esse nome em referência ao patrono do rádio no Brasil, Roquete Pinto. Pouca gente sabe, mas os prefixos PR das rádios de antigamente, como
PR8 Rádio Nacional também são uma homenagem a ele, pois são as iniciais de seu nome ao contrário. Na primeira edição do prêmio, o grupo foi eleito na categoria Melhor Conjunto Vocal do Rádio, e por serem os pioneiros foram convidados para gravar a música de abertura do concurso usada nas 26 edições posteriores. Escondida atrás daqueles montes, entre vales verdejantes, numa tarde triste e fria, a cidade silencia. Só um sino agora toca triste, uma prece de saudade, porque já não mais existe na pequenina cidade. Só um sino toca triste na capela da cidade, pois ali não mais existe alegria e sim saudade, e as lágrimas sentidas são pedaços de oração. Oração de despedida por aquele que na vida foi bondade e coração.